Hallo pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então ao Deutsch und Deutschland. Ich heiße Ingrid Lenk, me chamo Ingrid Lenk e hoje o nosso tema, mais do que gramática e que a língua alemã, nós vamos falar um pouco da parte da história, da parte dos alemães russos, die Russlanddeutschen, que foram há muito tempo para a Rússia e hoje têm todo o direito de retornar à Alemanha, ganhando sua naturalização. Inclusive, eles têm que até mudar de nome. Vocês vão ver tudo, como isso aconteceu, como eles vivem hoje na Alemanha e como se deu todo esse processo que foi aí muito louco, mas muito interessante. Aqui com vocês, fiquem comigo. Então é isso, pessoal. Os Russlanddeutschen, ou os famosos Spätaussiedler, aqueles colonos tardios, ou os famosos Rückkehrer. Rückkehren é quem retornou, então os retornados aí, né, à pátria. Mas qual que é o problema, então, desses retornados que hoje se chamam Piotr, se chamam Sergei, Nadia, Tânia e assim por diante, todos aí já com uma cultura super russa, mas que tem direito de voltar para a Alemanha, tendo até um problema aí de identidade lá, identidade na Alemanha, e agora provavelmente estão sofrendo aí por terem suas origens russas no meio dessa guerra da Rússia e da Ucrânia. Tenho certeza que isso está acontecendo. Então o que aconteceu? Claro, né? A Rússia é gigante e aí no século XVIII havia uma falta muito grande de mão de obra, como é, né, em tantos lugares, né, até hoje em dia, principalmente falando aí da área das enfermagens, né, de toda a área de enfermagem, área de TI, sempre falta mão de obra que os países fazem. Vão tentar pegar as melhores pessoas dos outros países. Isso acontece no mundo inteiro, sempre aconteceu. Então, Catarina II, Catarina de Grosse, Catarina a Grande, mais precisamente aí, 1763, ela anuncia por todos os cantos que ela está então recebendo pessoas para trabalhar na Rússia, né? Promete, porque qual é o grande atrativo? Por que as pessoas vão então se mudar? Ela promete terra de graça, liberdade religiosa, liberdade cultural, ou seja, pode ter as suas culturas, os seus costumes e tudo mais, nada de obrigação de servir ao exército, isenção de impostos, ou seja, tudo muito bom, né? Você fala, por que não? Terra de graça, o sonho de qualquer um. Muitos alemães vão, principalmente Bauer, camponeses e Handwerker, artesãos, das cidades aí de Hessen, Bayern, Baden e da Prússia, da antiga Prússia, né, de Preußen. Vão para quais locais? Principalmente aí os primeiros 30 mil para a região de São Petersburgo, Moscou, Saratov, Tiflis e muitos para a região do Volga, Mar Negro e em muitas regiões também da Ucrânia, né? Eles crescem bem, se estabilizam, criam empresas, jornais, centros culturais, fábricas, igrejas. A questão da igreja foi muito importante, né? No início do século XIX, já somam aí 2 milhões de alemães indo para a Rússia, nada pouco para esse período principalmente. Bom, em 1924, então olha aí, Primeira Guerra já passou, a gente está com um pezinho aí, né, com essa transição para a Segunda Guerra, eles até são reconhecidos como uma república autônoma dentro da própria Rússia, com uma administração própria. E é só que essa administração própria acabou cedo, porque logo se inicia a Segunda Guerra, Hitler invade a Rússia e aí é que começa o problema para todo esse pessoal. Stalin inicia uma perseguição a eles, a esses alemães, que tem que fugir por muitos cantos diferentes da Rússia e são tidos até, né, essa possibilidade de eles serem espiões, deles apoiarem a Alemanha. Quem sobreviveu ficou traumatizado e eles são deportados para inúmeros outros locais da Rússia, inclusive Sibéria, campos de trabalho forçado. Quem sobreviveu ficou muito traumatizado. Tem relatos, né? Porque são pessoas aí, né? Como a gente fala ainda desse período de início de guerra, enfim, né? Tem pessoas que sobreviveram, então a gente pode pegar relato dessas pessoas. Mais de 100 mil morrem nesse processo todo de deportação, são enviados para Sibéria, Omsk, Novosibirsk, Cazaquistão e nessa região chamada de Altai, né? O Altai-Gebiet. E eles tinham que se dar por satisfeitos, ficar ali, são essas as novas condições, a proibição de se falar o alemão, isso aconteceu no Brasil também, né? De se dar nomes alemães às crianças, ficaram completamente estigmatizados e ficaram uma minoria cada vez menor, cada vez mais cercada ali por quem se considera os reais russos.
e principalmente proibidos de viajar para a Alemanha, mas né, na antiga União Soviética houve realmente essa proibição de viagem em geral, não só para a Alemanha. Bom, com o final aí já da União Soviética, em 1987, fim então da era soviética e já a repartição, né, dos países no que a gente sabe como ficam as repartições posteriores, já se inicia aí uma permissão dessas pessoas viajarem para a Alemanha. Em 1990 há um acordo aí entre Helmut Kohl e Mikhail Gorbachev para o recebimento desses alemães de volta na Alemanha com condições favoráveis para essas pessoas. Então, um pedido de desculpa, foi a devolução de todos os direitos dessas pessoas, porque foi aí, na verdade, né, uma decisão muito triste de quem realmente decidiu ir, mas essa decisão aí foram, né, dos avós, tataravós, tataravós, mas mesmo assim eles falaram, ok, não importa quem da família foi, nós damos a toda essa geração o direito de voltar para a Alemanha. Inclusive iniciando programas de auxílio. Por exemplo, existe essa cidade chamada de Friedland, que foi construída justamente com a parte administrativa alemã que cuida de todo esse processo de recebimento de volta dessas pessoas. Então eles têm um alojamento onde ficar, eles têm que assistir videozinhos onde se fala, né, da Alemanha, dos direitos e dos deveres. Existe um processo de Einbürgerung, de os torná-los cidadãos novamente. Eles precisam, inclusive, escolher um nome, né? Um novo nome alemão. Então, eu sei de uma pessoa que se chamava Lydie, ou Lydia, Lídia. E falam para ela, olha, não existe Lídia, mas existe Lydia, com Y. Você vai ter que pegar esse nome, eles não têm como recorrer. Quando não há um nome parecido em alemão, eles têm que recorrer a um nome qualquer que eles mesmos escolhem. Inclusive, é o sobrenome, né? Há essa coisa de tentar ver qual que é o respectivo russo e que se tem um respectivo alemão, seja Müller, Becker e assim por diante. Mas quando não tem, eles têm que pegar um outro sobrenome que os agrade. Não, eles não podem escolher o Bundesland, o estado para onde eles vão ser enviados, isso é escolhido pelo próprio ministério, essa própria administração. E aí o Bundesland, o estado, decide para qual cidade eles irão, ou seja, eles não podem escolher. Interessante isso, né? Bom, em 1985, são aí em torno de 400, ou seja, no início, né, desse processo de recebimento de volta, em torno de quase 500 pessoas, 460. Nos anos 90 são quase 100 mil. Em 4 anos, em 94, pula já para 200 mil e hoje calcula-se que 3 milhões de russos estejam morando na Alemanha. Eu conheço vários, né? E eles falam que é um problema de identidade muito grande. Não vou falar que eu sofro disso, né? Mas é mais ou menos assim. No Brasil eu sou a Ingrid alemã, na Alemanha eu sou a Ingrid brasileira e a gente fica num jogo de identidade, num jogo cultural, né? A gente gosta do Brasil, porém critica o Brasil em várias coisas, gosta da Alemanha, porém critica a Alemanha em várias coisas. Lá ninguém direito te reconhece como alemã, né, na Alemanha, e aqui muitas vezes as pessoas também questionam eu ser brasileira. Se bem que meu coração, cresci aqui, meu coração brasileiro, né, gente? Não tem como falar. Mas essas pessoas passam por um processo muito mais difícil. Aqui eu não sou uma minoria. Aqui o alemão é bem visto, né? Quem é alemão. Se bem que na escola muitas vezes a pessoa me chamava de nazista. Bom, eu nem entendia muito bem o que era isso, então nem sofri tanto com isso. Mas assim, lá não. Lá são uma minoria cercada, são estigmatizados, como eu falei. Passaram por um processo muito dolorido, essa coisa de viver na Sibéria, né? Ser isolado. E na Alemanha as pessoas também não os respeita, né? Eles são os russos, falam com um sotaque bem carregado de russo, assim, né? E aquela coisa, com a guerra da Ucrânia, provavelmente eles estão recebendo essa estigmatização dupla aí, né? De serem alemães, russos. Mas nós temos que dizer, se eles passaram por toda essa jornada histórica tão difícil, na minha opinião, eles têm todo o direito de ter isso de volta, tem que ser, inclusive, respeitados. Muitos deles dão duro aí para aprender alemão, recomeçar uma vida num outro lugar, você sai completamente da sua zona de conforto, né? Muitos são super qualificados trabalhando em locais que exigem, né, só aí saber um pouco de alemão. Você vê advogados. Teve um tempo em Munique que a maioria dos taxistas eram esses médicos Spätaussiedler, né, os Russlanddeutschen, que vieram para a Alemanha. Então, assim, médicos trabalhando como taxistas, né?
E acredito que agora virá uma nova onda. Se esse é um direito deles, acredito que com essa questão do Putin, da falta de liberdade de expressão na Rússia, vai vir aí uma grande nova leva de pessoas querendo receber a sua nova nacionalidade alemã na Alemanha. Então é isso, fica aí mais uma informação cultural. Se vocês gostaram, deixem aqui os seus comentários. Se vocês sabem mais informações a esse respeito também, vai ser muito legal a nossa comunidade aí repartir um pouco dessas informações. E é isso então, espero tê-los ajudado. Ativem aqui o sininho, coloquem comentário, compartilhem o vídeo se você gostou para ajudar o nosso canal, que eu fico muito feliz. É isso então, um beijo, bis dann.